Graças a Deus, louvando a Deus por esse tema bastante sugestivo para os dias de hoje, um tema atualíssimo, né, que nós vamos estar estudando durante esse trimestre. A nossa lição de número 1 traz como título, Daniel ora por um despertamento. Por isso que eu disse que é um tema, ou seja, um título, né, um tema que nós estaremos estudando no decorrer desse trimestre, bastante sugestivo para os dias atuais. A nossa lição, nós não poderíamos deixar de falar um pouco, né, a respeito dessa lição que nós estaremos estudando esse trimestre, lembrando aos irmãos que essa lição não é uma lição sequencial, como costumeiramente a CPAD faz quando encerra cada trimestre. É uma edição especial, não é sequencial, é uma edição especial que a CPAD lançou devido a essa pandemia, né, essa crise que o mundo está vivendo, ou seja, que o mundo está passando por ela, né? Então, ela traz no seu grau, ou seja, na sua grade curricular, ela vem tanto para os adultos, também para os jovens. Ou seja, não foi feito, não foi imprimido, né? Ou seja, não foi feita a graficação da lição dos jovens. Então, essa edição veio tanto para os jovens, dentro da sua grade curricular, ela veio tanto para os jovens, quanto também para os adultos, é o que nós estaremos estudando nesse trimestre. Ela traz como tema os princípios divinos em tempos de crise, né? Os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Esse é o tema que estaremos estudando nesse terceiro trimestre e dando início hoje aqui com a nossa primeira lição. Nós também não poderíamos deixar de falar sobre o escritor dessa lição. O escritor dessa lição é o pastor Eurico Bergstein. O pastor Eurico Bergstein, ou seja, essa lição ela foi editada pela CPAD na década de 90, em 1993, se me salva a memória, essa lição foi editada pela CPAD por Eurico Bergstein. Ele era um grande comentarista da CPAD, ele escreveu mais de 35 lições, e é interessante que a Bíblia diz que a palavra de Deus se faz nova, né, a cada dia. Ela não se renova porque ela nunca fica velha. Então ela se faz nova a cada manhã. É um tema que foi escrito em 1993, foi lição dada no terceiro trimestre, mas é atual para os nossos dias, porque é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão aqui comigo, você também que está aí no seu lar, porque é a palavra de Deus. Então, o pastor Eurico, né, um grande comentarista das lições da CPAD, ele também comentou várias lições, escreveu vários livros, foi um grande missionário, né, aqui no Brasil, e nós louvamos a Deus por esse privilégio de poder estar estudando, de poder rever de novo, né, esses assuntos que foram ensinados, né, no período dessa lição. Então nós louvamos a Deus por isso, e eu fico muito grato, porque nós estávamos preocupados se teríamos lição para esse trimestre ou não, haja visto que eles queriam, né, queriam que a gente voltasse à lição passada e ensinasse toda ela de novo. Então foi um grande passo, né, da CPAD em prol dessa lição. Nós louvamos a Deus por isso. O nosso texto áureo, como nós fazemos de costume, né, ele diz que... Eu queria convidar os irmãos que estão aqui para nós nos colocarmos de pé e lermos todos juntos, né? Você também que está aí em casa, no conforto do seu lar, você possa estar lendo conosco. Vamos lá, 1, 2, 3. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A nossa verdade prática diz que, vamos lá, 1, 2, 3, o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Também nós temos o ponto central da nossa lição, diz que precisamos estudar a palavra e orar por despertamento espiritual, mas a nossa leitura bíblica em classe ela está inserida em Daniel, capítulo 9, versículo 1 ao 3, e Esdras,
versículo também, capítulo 2, versículo 17 e 19, e Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Eu vou estar fazendo uma leitura única, e os irmãos acompanham comigo aí na sua lição, para que nós possamos ganhar um pouco mais de tempo, e os irmãos em casa possam estar acompanhando, porque só o microfone sai ali na nossa transmissão. Daniel capítulo 9, versículo 1, nos diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinzas. Daniel 6,10 diz que Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. No capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e então Daniel louvou o Deus dos céus. Em Esdras, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos diz que no primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com a prata, com o ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Amém? Irmão Diácono Oséias, por favor, nos leva a Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar mais uma vez, nesse instante agradecer por esse momento, por poder estar aqui, por aprender da Tua palavra, Senhor. Pai, ser conosco, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Somos totalmente dependentes de Ti e gratos pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, por favor, tomem os vossos assentos. Graças a Deus. Nós temos nessa lição 3 objetivos. Nós temos como objetivo geral conscientizar-nos, ou seja, conscientizar os alunos ou nos conscientizar sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. Então, esse é o objetivo geral da nossa lição. Conscientizarmos sobre a necessidade de estudar a palavra de Deus e orar em busca de um despertamento. É interessante nós já entendermos um pouco o que nos está dizendo aqui o comentarista dessa lição, pastor Eurico, que a nossa consciência, ela deve estar fundamentada na necessidade que nós temos de estudar a palavra e orar. Não só estudar e nem só orar. Há uma necessidade de estudarmos a palavra e também de orar em busca de um despertamento. Esse despertamento aqui, nós podemos colocá-lo como em busca de um avivamento. Nós só acharemos, ou seja, em outras palavras, nós só fomos conseguir
alcançar um avivamento pelo qual nós buscamos dentro da palavra de Deus, ou seja, dentro da igreja, dentro do nosso tempo, do nosso período aqui na terra, se nós dedicarmos, ou seja, se nós nos qualificarmos ou nos colocarmos diante desses dois requisitos que são necessários para que haja um avivamento. O primeiro é a palavra de Deus e o segundo é orar. Não há como nós alcançarmos um avivamento sem a palavra de Deus e sem oração. Nisso aqui, nós estamos resumindo tudo aquilo que nós buscamos para poder nos aproximar de Deus. Estamos dentro da palavra, fundamentado na palavra, buscando a palavra, diante da palavra, aprendendo de Deus, nos aproximando de Deus, orando, santificando, colocando a nossa vida diante do Senhor. Nós sim alcançamos, de certa forma, um despertamento, ou seja, um avivamento. E é interessante que esse avivamento que nós buscamos, com isso que nós fazemos, nos aproximamos de Deus, nós entendemos aqui que ele é proveniente de Deus, ou seja, não é pelos nossos esforços, não é pelo aquilo que nós fazemos, não é pela nossa força, isso é proveniente de Deus. E nesses dias é o que nós mais precisamos. Isso é muito interessante. Que é o que nós mais buscamos e o que nós mais precisamos para esses dias odiosos que nós estamos vivendo, que são dias trabalhosos. O objetivo de cada ponto é apresentar, o primeiro ponto, é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Nós vamos aprender aqui nesse primeiro ponto o motivo que levou Daniel, já visto que Daniel era um homem que tinha uma rotina, ou seja, ele tinha no seu cotidiano a oração. Mas nós vamos aprender aqui o motivo que levou ele a ser despertado para a oração. E isso aqui é fundamental nós entendermos, que nós vamos ver que não é pela quantidade, sim pela qualidade. Deus não está interessado na quantidade de tempo que nós oramos, e sim pela qualidade da nossa oração. Qual o propósito da nossa oração? Deus esquadrinha o coração de cada ser humano. Qual o propósito da nossa oração? Por que oramos? Por que buscamos a Deus? Nós vamos estar aprendendo aqui nesse primeiro ponto. No segundo ponto, nós vamos pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Ou seja, Daniel, ele foi respondido por Deus por sua oração. Então nós vamos pontuar aqui a resposta divina às orações de Daniel. Terceiro ponto, nós aprenderemos a destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Ou seja, isso aqui é muito interessante. Nós vamos destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que possa nos conduzir, está explicando os irmãos dentro de uma forma bastante prática e que haja entendimento da nossa parte, para que nós sairmos daqui conscientes e entendendo o porquê, o motivo e o resultado de cada oração que nós fazemos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos prosseguir. Na nossa introdução, ele nos diz assim: os crentes fiéis, eles trilham como luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Os crentes fiéis brilham como luz, Mateus capítulo 5, versículo 15. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, que se tornou cativo na Babilônia, ano 606 a.C., aos 15 anos. Quantos anos? 15 anos. Muitos anos depois, gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Ou seja, quando Daniel foi levado cativo para a Babilônia, Daniel estava com 15 anos de idade. Muitos anos depois, Deus prolongou a vida terrena de Daniel, e muitos anos depois, Daniel, pela sua fidelidade a Deus, ainda gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia. Deus honrou aquele que o honrava. Diga comigo, Deus honra aquele que o honra. Graças a Deus. Melhor se todos falassem. Vamos lá mais uma vez? Deus honra aquele que o honra. Graças a Deus. E isso é fato porque o honrar de Deus não está vinculado à resposta que Deus dá para a alimentação do nosso ego. Ou seja, muitas das vezes Deus nos honra não com aquilo que nós queremos, e sim com aquilo que nós precisamos. Amém? Estão comigo aí? Graças a Deus. Então, eu destaquei aqui, que já nessa introdução,
que uma vida piedosa dá um testemunho convincente do poder salvador de Deus. Ou seja, uma vida piedosa, uma vida diante do Senhor, ela dá um testemunho, dá um testemunho convincente do poder salvador de Deus. Isso, quando nós vamos para a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 12, isso nos traz glória. Ou seja, nós dedicamos essa glória a Deus. Daniel foi um homem que viveu além do seu tempo. Daniel decidiu em seu coração não fazer concessões para não ser infiel ao chamado de compromisso de Deus. Nós podemos ver isso em Êxodo, principalmente em Êxodo capítulo 34, versículo 14, quando nós somos chamados para o compromisso com Deus. Então Daniel, ele assentou no seu coração para não ser infiel a esse chamado, de ser fiel a esse chamado de Deus. Deus honrou a fidelidade de Daniel, Deus honrou a sua lealdade, e ao soberanamente agir de maneira favorável para com ele, entre os líderes pagãos, ou seja, a honra de Deus para Daniel foi tanta que ele mesmo diante daqueles líderes pagãos, eles consultavam Daniel para tomar decisões a respeito do que deveriam fazer. Ou seja, o Deus de Daniel o exaltou de forma soberana. Naqueles dias, para os cativos do Reino do Sul, evitou que ele fosse perseguido e fez com que fosse respeitado. Embora mais tarde Deus tenha permitido, e nós sabemos disso, que os irmãos conhecem a história, que Daniel viesse a sofrer oposições, como sofreu a oposição do rei. Mas perceba que, eu coloquei isso aqui, perceba que até as oposições, elas foram favoráveis a Daniel. O que Deus faz conosco, para quem é fiel, para quem está honrando a Deus, para quem está glorificando a Deus, quem está entregando a sua vida a Deus, é pegar aquilo que seria algo ruim para a nossa vida e transformar em bênção. Existe um ditado popular que diz que as pedradas que eu tomo, elas servem como os degraus para que eu me aproxime ainda mais de Deus. E isso é fato. Então perceba que aquilo que foi favorável, ou seja, aquilo que era desfavorável, as oposições que foram desfavoráveis, que eram desfavoráveis a Daniel, elas foram favoráveis para Daniel se dignificasse diante daqueles reis pagãos. Então, de um modo ou de outro, Deus honra os que o honram. Isso nós vemos em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Que Deus honra aquele que o honra. Nós não podemos tirar nada do que está na palavra de Deus. É interessante que eu queria destacar isso aqui, e a gente estudando, você começa a notar algumas coisas, que é interessante que o texto de Filipenses, do capítulo 2, e o versículo 15, que nos diz assim, aqui eu anotei o texto inteiro, os irmãos que puderem aí, por favor, abra sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2, versículo 15, e acompanhe comigo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, quando nós esmiuçamos esse versículo, nós vamos aprender aqui, e isso aqui está vinculado nessa introdução a respeito de Daniel, nós vamos perceber aqui que, para que vos torneis, Paulo apresenta aqui as razões pelas quais os crentes precisam, ou seja, os crentes devem ter atitudes corretas em buscar uma vida santa. Ou seja, para que vos torneis. Paulo está aqui esmiuçando esse versículo, Paulo está aqui dizendo aos crentes, eu vou te dar razões pelas quais vocês devem ter atitude correta em buscar uma vida santa. Por que para que vos torneis? Porque torneis indica um processo. Quem está entendendo, diga amém. Torneis, ela indica um processo. Esse processo, ele deve estar, ou seja, ele deve estar crescendo. Nós, como crentes, que aceitamos essa indicação, esse conselho de Paulo, nós devemos estar crescendo na direção de algo. Torneis quer dizer um processo e crescendo em direção de algo. Como filhos de Deus que ainda não possuímos por completo. Estamos na direção de algo que, como filhos de Deus, porque aquele que não é filho de Deus, ele não vai alcançar nunca. Nós ainda não alcançamos por completo. Então estamos em uma fase de transição. Estamos a caminho da perfeição. Ainda não atingimos a perfeição.
A perfeição nós alcançaremos em Cristo Jesus, mas nós podemos gozar dessa pré-perfeição aqui na terra. Nós podemos gozar disso aqui na terra, porque já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e temos em nós a mente de Cristo. Mas estamos caminhando em busca da perfeição. A Bíblia diz que quando o que é corruptível se transformar pelo incorruptível, aí nós alcançaremos a perfeição. Quem está entendendo, diga amém. Então perceba que a palavra que torneis, ela é algo indicativo, ela indica um processo. Torneis o quê? Irrepreensíveis. Repreensível aqui, ele transmite a ideia de uma vida que não pode ser criticada por causa do pecado ou do mal. Porque muitas das vezes nós somos criticados por causa do pecado. Mas nós nos tornamos irrepreensíveis. Nada do que falarem com nós pode nos repreender. Nós sabemos que nós estamos em busca da perfeição. Então, ou seja, se hoje nós pecamos, amanhã não pecamos mais. Aquilo que nós fazemos outrora, amanhã nós não fazemos mais, porque hoje nós temos Cristo em nossa vida. Mas estamos em busca da perfeição. João disse que se nós dissermos que não temos pecado, somos maiores dos pecadores. Já pecamos só de dizer que não temos pecado. Então nós estamos em busca dessa perfeição. Nós não podemos ser repreendidos. Nós somos irrepreensíveis. Então Paulo está dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis. Sinceros. Sincero aqui transmite para nós a ideia também de... Sincero pode ser traduzido, dentro da etimologia dessa palavra, como inocentes. Então, sejamos irrepreensíveis, sinceros, ou seja, sejamos irrepreensíveis e inocentes. Inocente transmite aqui uma ideia de uma vida pura, uma vida sem mistura, uma vida limpa do pecado, semelhante a um metal de alta qualidade. Um metal que foi fundido, tirado por cima, quem entende de fundição aí, como no meu caso, sabe do que eu estou falando, que foi tirado por cima toda a sujeira, e esse metal agora, ele foi fundido a um alto grau de temperatura, e agora ele está em alta qualidade, ele tem uma alta qualidade, ele está limpo, puro. Estão entendendo? Amém? Então nós vamos nos tornar irrepreensíveis, nós vamos nos tornar sinceros, vamos nos tornar inculpáveis, pode também ser traduzido como acima da reprovação. No Antigo Testamento grego, isso aqui é muito interessante, é usado diversas vezes para verificar ao tipo de sacrifício a ser levado a Deus, ou seja, sem mancha, sem defeito. Estamos em busca disso, estamos a caminho disso. Isso é perfeição. Nós estamos a caminho da perfeição. Então, quando Paulo, ele diz em Filipenses, para que vos torneis sinceros, irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, diante dessa geração corrupta, pervertida, Paulo aqui está querendo dizer, corrupta é a palavra do qual provém o grego escoliose, é um encurvamento de coluna vertebral, descreve algo que é desviado do padrão, e a verdade de todos, o que se desviaram do caminho de Deus. Pervertido, ele intensifica a ideia de que esse sentido refere-se a alguém que se desviou para tão longe do caminho do Senhor, que o seu desvio está gravemente deformado e distorcido. Aqui Paulo está, de certa forma, aplicando essa condição ao sistema pecaminoso do mundo. Estão entendendo? Então Paulo aqui está mostrando aos irmãos de Filipe uma forma correta de caminhar, de permanecer na presença do Senhor. Resplandeceis como luzeiros, uma referência metafórica ao caráter espiritual de cada crente. Resplandecer como um luzeiro. É para isso que nós somos chamados. Foi para isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz dessa terra. Mas não há como ser luz se antes não for sal. Porque o sal que não presta é interessante, porque nós muitas vezes pegamos esse versículo e fazemos a junção das duas palavras. Nós não notamos a diferença em qual vem em primeiro lugar. Nós achamos que dessa forma a ordem aqui dos fatores não altera o produto, mas altera o produto. Porque o sal, de certa forma, ele não tem sentido, ele dá gosto à comida, mas o que está em evidência é a comida. Quem está entendendo, diga amém. O que está em evidência é o alimento que foi salgado. Ou seja, se ele for demais, ele estraga o alimento. Se ele for de menos, o alimento fica sem sabor. Então não há como ser luz se antes nós não formos sal.
O que eu estou querendo dizer para você aqui essa noite é que a igreja só vai ser luz dessa terra quando ela deixar resplandecer nela o valor de Cristo. Ou seja, a igreja não pode aparecer mais do que Cristo. A igreja não pode aparecer menos do que Cristo. Tem que haver uma temperância. A igreja tem que se colocar numa posição em que Cristo está em primeiro lugar. É Cristo que precisa aparecer e não a igreja. Por isso que nós devemos ser como luzeiros, resplandecer como luzeiros. É necessário que nós resplandecemos como luzeiros, porque nós emitimos, nós refletimos aquilo que nós estamos recebendo, a luz de Cristo em nossa vida. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então isso só para nós podermos introduzirmos, né? Então Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia, porque soube aplicar os princípios de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, na sua vida. Estão entendendo? Eu não sei se é porque vocês estão assim um pouco afastados uns dos outros, mas todo mundo está muito calado. Amém? Então, Daniel gozava de um elevado conceito no reino da Babilônia porque ele soube aplicar. Ele soube aplicar o conceito, o princípio de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, na sua vida. E gozava de honrarias que não era dado pelo rei, porque o rei estava submetido às ordens de Deus. Amém? Então, Daniel gozava dessas honrarias diante da honra que ele dava a Deus. E isso é só para nós termos a nossa introdução aqui, para entendermos o que nós estaremos estudando, né, no decorrer dessa lição. Interessante que no primeiro ponto fala que Daniel foi despertado para orar. Ao ler Jeremias capítulo 29, versículo 10, Daniel observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles estavam para findar. Sem notar qualquer sinal de mudança, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Isso aqui me chama muita atenção, porque Daniel, ele já tinha esse costume em orar. Ele já trazia consigo esse costume de dobrar os seus joelhos 3 vezes ao dia, de jejuar, de buscar a Deus. Ou seja, não é a circunstância que fez com que Daniel orasse. A circunstância não é a circunstância que fez com que Daniel orasse. Ele já trazia consigo esse costume de orar. Eu anotei aqui que os estudos de Daniel, dos rolos do Antigo Testamento, pôs o foco nos atos que haviam sido proferidos, ou seja, profetizados por Jeremias para o cativeiro em Jeremias 25, capítulo 25, versículo 11. Como o final desse período estava próximo, Daniel orou pelo próximo movimento de Deus em favor de Israel. Então perceba que aqui Daniel tinha tanto o costume de orar, como também de estudar a palavra de Deus. Porque se ele não estudasse a palavra de Deus, ele não ia perceber que esse despertamento, ou seja, ele não ia ter esse despertamento e perceber que a promessa de Deus já estava para se cumprir. Amém? Então é necessário estudar a palavra? Sim, porque através da palavra nós temos respostas para as coisas que estão por vir ou que estão acontecendo no mundo atual. Por isso que eu disse para os irmãos que essa lição é uma lição muito atual, uma lição que vai nos levar a um conhecimento muito profundo daquilo que Deus pode fazer através da oração. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus, isso dava-lhe condições de orar. Daniel, ele não se misturou com o paganismo, vivia no temor do Senhor. A oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios 15, versículo 8. Ele escutará a oração dos justos. Também Provérbios 15, versículo 29. Então, os irmãos que estão acompanhando aí na lição, perceba que nós pegamos aqui alguns pontos, né, os pontos mais principais da lição, para que nós possamos transmitir aqui para os irmãos. Porque não dá tempo de nós fazermos leitura de toda a lição, né? Então, nós precisamos de passar aqueles pontos que nós conseguimos trazer dentro desse conceito, uma explicação para que os irmãos possam estar estudando a palavra de Deus. Então, o texto de Daniel 9, ele apresenta vários aspectos que dão uma instrução a respeito da oração. Uma oração verdadeira é em resposta à palavra de Deus. Isso nós vemos em Daniel 9, versículo 2. Uma oração verdadeira é em resposta à palavra de Deus, caracterizada pelo seu fervor e a autonegação, identificada de maneira desinteresseira para com o povo de Deus,
fortalecida pela confissão, dependente do caráter de Deus e tem como seu objetivo a glória de Deus. Esses são alguns requisitos que a nossa oração precisa ter como objetivo. A nossa oração não pode ser uma oração interesseira. A nossa oração, ela deve ser caracterizada pelo fervor e pela alta negação. Ou seja, eu estou orando por dependência a Deus e não por mim. Eu não posso tentar me glorificar pela quantidade, ou seja, por ser taxado como uma pessoa de oração. Então, perceba que uma oração verdadeira, ela é em resposta à palavra de Deus. Ela tem que estar fundamentada dentro da palavra de Deus. Isso é uma oração verdadeira. Porque muitas vezes nós dobramos nossos joelhos e nós limitamos o nosso Deus. Ou nós colocamos o nosso Deus como alguém que, a partir do momento que nós orarmos, Deus é obrigado a fazer aquilo que nós queremos. E não é assim. Toda a soberania, ou seja, todo o poder está nas mãos dele. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser fazer, ele não vai deixar de ser Deus. E nem por isso você pode deixar de orar, porque Deus não respondeu a oração que você fez. Então a nossa oração ela tem que estar fundamentada dentro dessa alta negação. E não apenas a oração, ela tem que ter como seu objetivo a glória de Deus. Toda a nossa oração ela tem que ser para glorificar o nosso Deus. E não apenas uma vida consagrada, mas uma vida arraigada na palavra, gerando um verdadeiro amor. Isso é finalidade de oração da nossa vida. A oração ela tem o poder de nos aproximar ainda mais de Deus. A partir do momento que nós oramos, e isso é interessante, porque eu costumo dizer que alguém chegou perto de mim e fez uma pergunta, irmão Giovanni, quanto tempo seria necessário de oração por dia para que Deus possa nos usar? E ele se frustrou com a minha resposta. Talvez você também se frustre com a resposta que eu vou te dar. Eu disse para ele, talvez uns 5, 10, 15 minutos. Aí a pessoa assustou. E disse, não, isso é impossível. Você ser usado por Deus ou você querer algo de Deus somente com 15 minutos de oração. Aí eu expliquei para ele que a finalidade da oração não está em o tempo que você passa orando, e sim na qualidade da sua oração. A oração de 15 minutos, ela se torna um tempo muito grande a partir do momento que você não conseguiu alcançar, ou seja, não conseguiu atingir a veia para que essa oração possa te conduzir a 1, 2, 3 horas diante do Senhor. Sabe aquele momento em que você rasga o seu coração, em que as palavras do nosso intelecto fogem da nossa mente, em que nós não mais mecanizamos a nossa oração, em que soberano e eterno Deus, Pai poderoso, digno, não, é quando você fala, Senhor, eu estou aqui. Pai, desgraçado, ou seja, miserável homem que sou, e começa a se rasgar diante dele. Você começa a orar, você pega a veia que vai direto ao trono do Pai, e aí 1 hora de oração é pouco, 2 horas de oração é pouco, 3 horas de oração é pouco. Às vezes, pela misericórdia do Senhor, você começa meia-noite, quando vê, está 6 horas da manhã, o sol já está brilhando, e fala, e agora? Como que eu vou fazer? Como vou sair para trabalhar? É porque você conseguiu chegar naquele nível. Então, ou seja, não é a nossa quantidade, mas assim a nossa qualidade. Nós precisamos aproximar de Deus e fazer com que Deus possa escutar as nossas orações. Amém? Não fazer, né? O termo fazer colocou como Deus seja obrigado a escutar as nossas orações, né? Mas com o nosso intuito, ou seja, Ele esquadrinha o nosso coração, e esse intuito do nosso coração vai mostrar a Deus o que nós queremos diante dEle. Amém? Podemos prosseguir? Então, ainda dentro desse Daniel despertado para orar, a estatura espiritual de Daniel capacita-o para enfrentar verdadeiros combates e oração. Quando a sua própria vida, bem como a de seus amigos e a de todos os sábios da Babilônia, estava em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através do combate e a perseverança em oração. Daniel capítulo 2, versículo 18 ao 20. Então perceba que aqui é que a estatura espiritual de Daniel o capacitou para enfrentar verdadeiros combates em oração. A nossa estatura espiritual, a nossa estrutura espiritual, ela está voltada a partir do momento em que nós conseguimos enfrentar, nós conseguimos combater as coisas, as adversidades da vida pela qual nós estamos vivendo em oração. Em oração. Mas eu queria chamar a sua atenção, que eu até anotei aqui,
que nesse ponto, nesse tópico é importante esclarecer que não é o volume de oração, ou seja, a quantidade, mas sim a qualidade da oração. Mas é preciso lembrar que quando oramos, atestamos a nossa incompetência e dependência a Deus. Reconhecemos que precisamos dele. Ele nos escuta e, de acordo com a sua vontade, ele nos atende. A sua vontade pode ser sim, pode ser não. Mas um fator primordial em relação à oração é o fato de que a oração não pode ser o último recurso. O último recurso, quando não nos resta mais nenhuma opção, quando não nos resta mais nenhuma saída, a oração não deve ser esse último recurso para as nossas adversidades, para a nossa vida. Por quê, irmão Giovanni? A oração não deve ser o nosso último recurso, embora nós usamos como último recurso a oração. Porque nós precisamos de uma vida cotidiana de oração. A partir do momento que nós temos uma vida cotidiana, ou seja, nós temos aquele costume de orar, de dobrar os nossos joelhos, não orar somente quando nós precisamos, não orar somente quando a adversidade chega, não orar somente quando estamos passando por tribulações, nós devemos orar antes das tribulações chegar. Devemos ter uma vida de oração antes que as tribulações chegam. Porque a partir daí, nós vamos entender que se torna mais fácil passar pelas aflições. Se torna mais fácil passar pelas tribulações. Porque, irmãos, cá para nós é muito difícil, e eu já vivi essa experiência, de buscar muito a Deus quando estava passando por uma situação. E inúmeras vezes eu esmurrei o volante do meu carro, eu chorei, eu gritava, essa igreja aqui, ainda bem que as paredes dessa igreja não falam, ela pode dizer muito bem quantos gritos altas horas da madrugada eu dei aqui dentro dessa igreja, pedindo a Deus e perguntando, Senhor, aonde o Senhor está? Porque parece que Deus se cala. Parece que Deus não responde. Porque a nossa aflição leva-nos a um resultado imediato. E quando nós temos uma vida cotidiana de oração, isso não nos afeta. Porque nós temos certeza de que algo Deus vai fazer por nós. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Então é necessário que nós não usamos a oração como último recurso. Não use mais a oração como último recurso para a solução dos seus problemas. Coloque desde o início das suas necessidades, ou seja, coloque desde o início as suas necessidades diante de Deus. E esse exemplo é dado por Daniel. Ele tinha uma vida perseverante diante do Senhor em oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. E quando ele percebeu que já estava virado para o lado de Israel, a Bíblia diz que no seu quarto havia janelas que davam virado para o lado de Israel. Então ele já tinha esse costume em orar. E quando ele percebeu, lendo a palavra, estudando a palavra, foi na palavra, porque Daniel orava e tinha intimidade com Deus, que Deus falou com ele, Daniel, ora mais, porque o tempo de cativeiro está chegando ao fim. É isso que nós precisamos. No mundo odierno que nós vivemos muitas coisas que estão sendo faladas, que pessoas, até mesmo crentes, que vão ao extremo. Uns não estão dando ouvido à situação que nós estamos vivendo, à pandemia que nós estamos vivendo, outros estão ignorando isso, outros estão divinizando isso. Sabe por quê? Porque falta na igreja discernimento, de entender que tudo que está acontecendo, embora haja um fator por trás disso, de poder, de uma guerra política por trás dessa pandemia, mas tem algo satânico por trás disso, que está pegando, que foi elaborado isso para uma plataforma para o anticristo. Nós vamos entrar aqui na questão escatológica, mesmo porque nós não temos tempo. Mas nós devemos entender que tudo o que está acontecendo é simplesmente para poder surgir um grande líder mundial. E nisso nós só encontramos através da palavra. Está tudo fundamentado na palavra. É simplesmente orar, pedir a Deus discernimento e buscar na palavra. Que nós vamos encontrar resposta para a situação que nós estamos vivendo. Aí quando eu vejo alguns dizendo algo que não sabe nem o que ele está falando, eu digo assim, não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia, não estaria falando algo desse nível. Porque não há um discernimento para entender. Irmão, nós não podemos ignorar. A pandemia está aí. As coisas estão acontecendo. Pessoas estão morrendo. Nós não podemos ignorar isso. Há um poder político por trás.
Mas há também um poder satânico que está usando isso como plataforma para a manifestação do anticristo. Se surgir um homem hoje, um grande líder mundial hoje, com a solução para esse problema, ele se torna presidente do mundo. Porque todos estão à busca de um resultado. É ler a palavra. É buscar de Deus discernimento dentro da palavra. Daniel tinha estatura espiritual, e essa estatura espiritual capacita para enfrentar verdadeiros com base em oração. Muitos crentes somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, e Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Então perceba que, aqui até o comentarista colocou que muitos crentes, né, eles só visitam, e é um culto que é menos visitado dentro da igreja, né? É o culto de oração. Interessante, quando você marca uma oração, vem 2, 3, né? É como se toda a igreja não necessitasse de oração. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Belsazar, filho do rei da Babilônia, Nabonido, e de todos os seus convidados, beberam vinho nos vasos santos do templo de Deus. Então perceba que aqui eles começaram a debochar de Deus. Começaram a querer debochar de Deus, achando que nada poderia acontecer. Eu até notei aqui que uma boa leitura dos fatos da história atrelados à palavra de Deus nos torna sensatos ao que realmente está acontecendo ou o que está para acontecer. Esses acontecimentos eles se deram no ano 539 a.C., né? Por que eu disse isso com uma boa leitura dos fatos da história? Porque há pessoas que ignoram os fatos, ignoram a história. Há pessoas que só falam, só citam aquilo que escutam. Há pessoas que nunca pegam a palavra de Deus dentro de casa e lê a palavra, medita na palavra, estuda a palavra. Não. Há pessoas que só usam a palavra, só citam aquilo que escuta do outro. É por isso que nós vemos aí vários chavões de pessoas que se tornam repetitivos no nosso meio. Então perceba que aqui eles começaram a querer desfazer, a querer debochar de Deus, né? Vamos prosseguir que vamos falar mais sobre isso. Então, ainda coincidindo com isso, houve então uma intervenção divina. O rei Nabonido viu que os dedos da mão de Deus, né, ou seja, os dedos de mão de homem, escreviam na parede de fronte do castiçal. Né, capítulo 5, versículo 5 de Daniel. Então eu escrevi aqui, né, uma frase que eu acho que todos aí sabem, né? Quem pode citar ela aí? Fala de novo, mais alto. Mene, mene, tekel, passim. O que quer dizer isso? Pesado fosse em balança, passim dividido foi teu reino, tekel. Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas, né? Então, Daniel chega ali e traduz aquilo que foi escrito na parede, né? Por intervenção, ou seja, pela misericórdia de Deus, porque o conhecimento dele veio de Deus, deu a ele interpretação para aquilo que estava escrito, ele traduz e diz para o rei o que estava para acontecer. Eu vou correr um pouquinho, porque estamos um pouco já em cima do horário. Tudo o que aconteceu na vida de Daniel foi resultado de uma vida consagrada a Deus. Era através da oração que Daniel alcançava livremente e vitória contra seus inimigos, né? Então nós só vamos alcançar vitória contra os nossos inimigos através da oração. Resposta às orações de Daniel. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Então, perceba que aqui há uma intervenção de Deus e uma resposta de Deus àquilo que Daniel havia orado dentro da palavra. Quando ele começa a estudar o capítulo 29 de Jeremias, ele percebe, Senhor, já chegou o tempo. O nosso povo já não precisa mais estar aqui, porque dentro da promessa que foi dada pelo Senhor, nós já deveríamos ser libertos dessa situação, né? Então a Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito do rei Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá.
Quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é Deus que habita em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3. E também, 2 Crônicas, né? Ele também fala exatamente a respeito disso aí. Você percebe que os dois versículos, tanto de Esdras, capítulo 1, e versículo 1 ao 3, e 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 22 ao 23, são praticamente idênticos. Eu poderia pedir aos irmãos que lessem, cada um lesse um dos versículos, mas não vamos ter tempo para isso. Então, conforme essa declaração de Ciro estava cumprida... Por que eu estou dizendo isso? Porque essa promessa, essa profecia, ela foi falada muitos anos antes, né? E Daniel explicou isso para Ciro. Falou, olha, você já foi citado por Deus antes, para poder libertar o povo, para mandar o povo para casa, para poder edificar uma casa para Deus. Então vejamos, pois, que estava para acontecer. Todos os judeus seriam libertados para voltarem para Judá, caso quisessem. Receberam permissão para edificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tirados dos tributos de além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados. E esses vasos aqui é interessante que Deus fez com que eles conservassem esses vasos, desde Nabucodonosor até ao rei Ciro. Então esses vasos, eles foram entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então perceba o cuidado de Deus com a sua obra. E é interessante que tem um livro que faz uma visão panorâmica da Bíblia, esse livro é muito, muito interessante, que quando você começa a ler a respeito de Esdras, a respeito de Neemias, você percebe o cuidado de Deus dentro da história, o cuidado de Deus com a igreja. E aí você vai até o profeta Ageu, né, que quando diz que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Então você vê um cuidado de Deus para com a igreja diante dessas situações. Aqui, a resposta divina às orações de Daniel incluía levantar Ciro para abençoar o seu povo, permitindo, entre outras ações, que o povo retornasse para Judá e reconstruísse o templo. Então percebe que aqui nós vemos que a resposta divina às orações de Daniel, ele incluía levantar Ciro. A Bíblia diz que Deus o chama de meu pastor, ou seja, era um rei ímpio, em que Deus o levanta para ser pastor de Israel, pastor do povo de Deus. Irmãos, com esse Deus não há quem possa, não. Nós costumamos dizer que esse Deus nosso não é gente. Se ele quiser abençoar, ele usa até Satanás para poder te abençoar. Essa é a grande verdade. E muitas das vezes as situações que nós passamos, eu tiro isso como exemplo, porque Deus está querendo nos dar algo ainda maior. O problema é que dentro da situação nós não conseguimos perceber isso. Nós não conseguimos ver isso. Mas Deus nos quer nos colocar em um patamar ainda maior. Por isso que Deus permite, por isso que Deus muitas vezes permite a perca de uma batalha, mas não permite que você perca a guerra. É por isso que Deus permite muitas vezes uma enfermidade, por isso que Deus permite muitas vezes a perca de algo, até mesmo dentro do âmbito material, para que Ele possa te fazer com que você possa amadurecer e algo maior seja colocado em suas mãos sobre os seus cuidados. Então perceba que Deus aqui ele pega um rei pagão, ímpio, para poder abençoar o seu povo. Amém? Vamos lá, já partindo para o encerramento da nossa lição. Aqui o resultado de um despertamento proveniente de Deus. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor, o rei Ciro. O espírito do rei Ciro, desculpa. Talvez por meio desse contato com Daniel, é que Ciro veio a conhecer a Deus. Talvez até mesmo o adorasse. Ciro passou a ver a Deus como o Senhor dos céus. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez. Isso aqui é muito interessante, porque Ciro ele passa a ver a Deus como o Senhor dos céus. E isso é interessante porque esse despertamento, ou seja, Deus usa Daniel, porque quando você vai ler a história, ela diz que Daniel se torna como um dos seus ministros. Então, Deus usa Daniel para que pudesse ensinar a Ciro a palavra de Deus.
E através desse ensinamento da palavra, Ciro, que era um rei ímpio, um rei pagão, a Bíblia não diz que ele se converteu, ele não era um rei judeu, a Bíblia não diz que ele se converteu, a Bíblia não diz que ele se tornou parte do povo de Deus, mas perceba que ele passa a ver a Deus com outros olhos. E surge nele um despertamento para fazer com que ele pudesse fazer as coisas para o povo de Deus, ou seja, abençoar o povo de Deus, e Deus mostra para ele também a sua própria pequenez. Mostra para ele que ele não é nada diante de Deus Pai, que Deus é o Todo-Poderoso, Deus é maior. Ciro teve uma experiência com Deus que é santo, fez a devolução dos vasos do templo voluntariamente. Então perceba que aqui, isso é muito interessante, que ele faz até a devolução dos vasos, ele faz voluntariamente, que era algo que ele poderia muito bem simplesmente reter. Mas Deus fala, não, nada do que é do meu povo ficará com você. Lembra de sair do povo do Egito? Foi da mesma forma. O faraó teve que fazer do mesmo jeito, entregar tudo ao povo de Deus e diz, vai abençoado pelo seu Deus. Embora depois Deus faz com que o faraó viesse atrás perseguir o seu povo, porque também, dentro da história, nós vamos usar esse conceito, se o faraó não fizesse isso, o povo voltaria para trás, porque o povo, infelizmente, né, o povo de Deus tem essa deficiência. Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. E aqui é interessante que esse ungido do Senhor é usado como Messias. Mas aqui, em Isaías 45, versículo 1, Deus usa isso para um rei pagão. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter-lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Nós não podemos tirar isso de Ciro, porque algumas bênçãos espirituais ele recebeu diante dessa situação que ele estava vivendo, porque ele estava abençoando, ou seja, em outras palavras, me veio um texto na mente aqui agora, se eu não me engano, Gênesis capítulo 12, onde fala que abençoarei o que vos abençoares e amaldiçoarei os que vos amaldiçoares, né? Então, ele estava recebendo, sim, bênçãos espirituais de Deus, porque estava abençoando o povo de Deus. Talvez seja essa, aqui nós estamos criando apologia, um dos motivos desse país ainda pertencer, né, a esse primeiro nível aonde esse país pertence, enquanto estiver abençoando o povo de Deus. Ou seja, enquanto esse país tiver essa armação bélica aqui e tiver cuidados com Israel, Deus ainda vai abençoar essa nação. Então você que está em casa, possa pegar essa palavra e perceber que Deus abençoa aqueles que abençoam o povo de Deus. A síntese desse terceiro ponto fala que o rei Ciro veio a conhecer a soberania divina e ver Deus como o Senhor dos céus, e por isso foi muito abençoado pelo Todo-Poderoso. E assim nós terminamos a nossa lição. Perceba que essa lição ela não tem a conclusão, mas porque devido à época em que foi escrita, né? Mas nós entendemos aqui, que ele foi um rei ungido. Daniel orava, Daniel tinha a sua perseverança em oração, buscava a Deus em todo instante, independendo da circunstância. Isso nós devemos levar como conhecimento. E tinha uma vida dedicada ao Senhor. Que nós possamos sair daqui essa noite conscientes da nossa vida e a nossa dedicação para com a obra de Deus e para com o reino de Deus. Assim nós receberemos bênçãos tais que são incalculáveis aos nossos olhos. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé. Eu quero dizer para você que tiver a sua oferta para a Escola Bíblica Dominical, ou seja, a sua oferta a cada culto que vem aqui na frente, possa colocar aqui. Acho que a irmã Claudete não está aí, né? Poderia estar adorando o Senhor. Eu quero chamar aqui o pastor Valdenir. Providencia um microfone ali. Pastor Valdenir, nós vamos justificar aqui a ausência do pastor Télcio e da irmã Giane, não pôde estar aqui conosco. E ele nos ligou, falou que teria algo para resolver essa noite, não poderia estar aqui, mas o pastor Valdenir está encarregado, está fazendo essa oração agora, pastor, e também nos impetrando a bênção apostólica. Irmãos, e na próxima semana nós estaremos aqui estudando a lição de número 2, que vai falar sobre despertamento espiritual, um milagre. Não perca a Escola Bíblica Dominical. Venha para a Escola Bíblica Dominical, estude a Escola Bíblica, as lições da Escola Bíblica Dominical, porque com certeza
você vai, como costumeiramente nós falamos, que é uma faculdade que nunca há fim, né? Nunca termina. O fim dela vai ser quando nós estivermos ali na glória com o nosso Senhor Jesus. Amém? Nós temos, pastor, pode vir para cá, o senhor vai estar orando, mas nós temos uma pergunta para fazer aqui. O que quer dizer a expressão mene, mene, tekel, parsim? E aonde está escrito? Quem tem a resposta? Os irmãos que estão aqui, né? Os irmãos que estão online não vale. Os irmãos que estão aqui. O que quer dizer a expressão mene, mene, tekel, parsim? E aonde está escrito? Amém? Faltou uma, né? E tinha que falar sem olhar, né? Mas tá bom. Amém, meus irmãos? Vamos. Passou com a oportunidade? Salve, irmão, da paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Grato a Deus por essa noite maravilhosa de ensino da palavra de Deus. Lembrando que quinta-feira, acho que é o culto na direção dos varões, se eu não estou enganado. É isso mesmo, né? Quinta-feira, culto dos varões. Venha para poder nós juntos estarmos adorando ao Senhor. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos ser grato a Ti, ó Pai, sim, por esta noite maravilhosa, por esse ensino maravilhoso, Pai Santo, da Tua Palavra, que o Senhor possa cada vez mais olhar para nossas vidas, Pai Santo, despertar, para que possamos buscar mais e mais a Tua santa presença. Nós queremos ser gratos a Ti por tudo, ó Pai Santo. Dá-nos uma noite abençoada, um livro de todo mal, ser conosco. Nós oramos, grato a Ti em nome de Jesus. Amém. Passe com a sua mão. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, grande da comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor e todos digam amém. Amém. Graças a Deus.